Graça e paz, meus irmãos. Eu vou me apresentar a vocês. Eu sou Natanael, eu estou aqui acompanhado pela minha filha primogênita, Natália. A minha esposa não está me acompanhando, principalmente pelo tema de hoje. Ela precisava estar aqui, mas nós estamos plantando uma igreja e a Adriana ficou lá, dirigindo o culto, e um discípulo nosso, que é o Marcelo, ficou para pregar hoje à noite. A Natália está aqui comigo. A Natália cuida de crianças. A minha segunda filha, que é a Mariana, ela ajuda no louvor, e a Adriana me auxilia no pastoreio da igreja. Tem sido uma grande bênção. Há 2 anos nós estamos plantando a igreja ali no Residencial Guarema. Eu me converti em 1986 na cidade de Goianésia, na igreja presbiteriana do bairro Carrilho. Eu gostaria, antes de tudo, de contar um pouquinho da minha conversão para você, porque ela aconteceu dentro de uma casa, dentro de um lar onde tinha a glória de Deus. Eu nasci numa família muito idólatra. A minha mãe, ela era filha e neta de escravos e trouxe consigo um sincretismo religioso muito forte, muito arraigado. Quando eu era menino, a irmã mais nova, eu sou o 25º filho da minha mãe, né? Para você ter uma ideia, a família dá uma congregação, né? E a minha irmã foi à igreja. Ela achou um rapaz bonito na igreja, foi à igreja, se converteu na igreja, e o rapaz ganhou o coração da minha irmã. E um dia o seu João, que trocava cartas com o Vaticano, me chamou e falou: olha, você vá lá, conversa com seu pai, seu Simval, diga que a sua irmã está num caminho muito ruim, que ela está endemoniada com o espírito de 2 espíritos malignos chamados Martim Lutero e João Calvino. E fala lá. E eu não sabia o que era isso. Cheguei e falei: pai, a Celíria está endemoniada. E ele disse: quem falou? Eu falei: o seu João. Ele falou: o seu João, homem sábio, sabe o que fala? E pegou a minha irmã e deu-lhe uma surra e disse: você nunca mais vai à igreja. E eu, que não sabia que aquele Espírito Santo teria de entrar na minha vida depois também. Como é que isso aconteceu? A minha irmã, calada, falou o seguinte: eu obedeço em tudo, menos nisso. O que eu aprendi, ninguém me tira. E ela insistiu. Meu pai disse: só se matar. Não pode, porque meu pai era um homem muito duro. E a minha mãe disse: deixa essa menina, esse caminho não é tão ruim assim. Não, a menina só vive cantando, lendo a Bíblia, está lendo a nossa aqui mesmo. A menina se casou e continuou. Muito bem. Eu fui fazer a 8ª série e tinha um colega na sala que era diferente de todo mundo. E ele me chamava a atenção, um rapaz simpático, educado, que é pastor da igreja presbiteriana aqui em Goiânia, que é o Israel. O Israel começou a me chamar para conversar. Falei: Israel, eu gosto muito de conversar sobre Raul Seixas e Elvis Presley. Ele disse: não, mas não tem problema, eu ouço, você vai tocar, eu ouço. Falei: tudo bem. Me convidou para ir à casa dele, levei as fitas, cassete. Chegou lá, ele colocou no som, a dona Maria veio, o seu Rafael veio, olhou. Quando viu que eu estava, ninguém disse nada, ouvimos. Ele me disse o seguinte: Natanael, tem uma coisa que eu quero mostrar para você, tem outras músicas que você não conhece. E começou a cantar para mim alguns corinhos, na época, se não me engano, do Ademar de Campos, alguma coisa assim. Eu ouvindo os corinhos, tudo bem. Dona Maria fazia um café, me trazia, me dava aquele abraço de mãe, aquele cheiro de mãe. Seu Rafael me abraçava, os irmãos dele. Eu, sem perceber, comecei a ser envolvido nisso. Ele me disse: me ajuda, me dando aula de química e de matemática. Falei: vamos lá. E nós começamos a estudar juntos. Após as reuniões, ele me chamava, como se fosse hoje para nós, uma reunião de candeia. Depois da escola, eu ia para a reunião, não sabia, mas o Espírito de Deus falando no meu coração. E um dia, ele me convidou, falou: Natanael, hoje eu quero te convidar para ir à igreja comigo. Irmãos, eu estava descendo para a missa com a minha mãe, eu fui coroinha, tudo que tinha na igreja eu participei. Tudo que tinha na igreja eu estava lá, era de frente, como a minha família é muito de frente da igreja católica. Descendo, o Espírito de Deus falou no meu coração. Eu vi a imagem ali do Israel. E Deus falou comigo: fala com a sua mãe que você obedece em tudo, menos nisso. Eu repeti para minha mãe a frase da minha irmã. E a minha mãe disse assim: esse espírito desse Martim Lutero, mas desse João Calvino é forte esse negócio, viu? E fez o nome do pai lá e falou: menino, ó. Eu falei: mãe, estou indo embora. Voltei. O meu pai era da conferência de São Vicente de Paulo. A gente fazia caridade, coisa que eu nunca parei de fazer na igreja depois, coisas boas que eu aprendi lá.
E aí o que acontece é que eu me converti nesse dia. Eu cheguei, Israel estava sentado, eu sentei, o pastor Antil com a Bíblia grande, estava pregando, e ele fez o apelo, eu fui à frente. Irmãos, só tem uma coisa, eu não me conformava com aquilo, eu queria mais, lendo a Bíblia dia, noite, buscando e levando os colegas para a igreja. Quando eu completei 18 anos, eu já tinha 2 anos de crente, eu vim para Goiânia. Para você ter uma ideia, alguns pontos erraram comigo, não me batizaram, não me preocuparam comigo, e eu convivendo no meio da idolatria. Eu recebi uma visita que foi do pastor, depois amizade com Israel. Quando eu cheguei em Goiânia, fui para a igreja presbiteriana do Cruzeiro do Sul. Quando eu entrei na igreja, eu estava muito cansado, porque eu estava no exército, eu tinha trabalhado. Falei, Deus, eu preciso congregar. No quartel, todos os homens só falam em mulher, só falam em sexo, só falam em bebida, só falam em farra. Eu não quero isso para a minha vida. Mas era uma sedução terrível, a sedução do mundo. Eu estava muito cansado, cochilei no culto um pouco, porque eu tinha vindo de uma marcha muito grande que tinha feito no quartel, mas fiquei assim alerta, e 2 moças do meu lado sorriram, mas elas não perguntaram o meu nome, não perguntaram de onde eu vinha. Tentei falar com o pastor, tinha uma fila de crente para falar com o pastor, daqueles que não soltam o pastor por nada, e aí eu falei, meu Deus, mas e aí? E aí sabe o que aconteceu comigo? Eu saí, fui embora. Falei, não tem lugar, como eu vou fazer? Porque eu conheço a igreja presbiteriana. O meu sobrinho disse, Natanael, eu não sou da igreja presbiteriana, mas tem uma igreja que tem modos vivendos com a igreja presbiteriana, que é a igreja que é evangélica. Vamos comigo? Fui lá, eu gostei, lá eu arrumei uma namorada, o que não seguiu à frente, e ele falou comigo, deixa tudo e vá para o seminário. Fui para o seminário, me formei pastor, depois fui licenciado pastor, fui ordenado pastor, e fui abrir igrejas aqui, que é o meu ministério, é esse. O meu ministério é trabalhar com pessoas que precisam de libertação, sabe, de ver coisas que um dia, se puder eu contar a vocês, as experiências que Deus me deu nessa área, que é coisas difíceis, que outras pessoas não querem trabalhar. Fomos para o Parque das Nações, e lá nós ficamos por algum tempo, plantamos, construímos, ganhamos muitas almas. Nós abrimos a igreja, construíamos, ganhávamos as pessoas, batizávamos, e depois entregávamos a igreja com 20, 30 pessoas, e íamos abrir outra. Essa que a gente começou, nós já ganhamos lá, o último batismo nosso, nós batizamos 4 pessoas, aqui em Bela Vista. Nós mais 4 foram 8 pessoas, agora estamos lá com 12, 13, 15 pessoas já para serem batizadas, que foram ganhas, pessoas assim que foram libertas e que estão adorando a Jesus. Esse lar que eu aprendi a servir a Jesus, foi um lar limpo, que eu via a glória de Deus. O que me chamou a atenção não foi pregação, ninguém pregou para mim. O que me chamou a atenção não foi as pessoas dizer que eu ia para o inferno, ninguém me disse isso. O que me chamou a atenção era como aquela família vivia. Muito interessante. Depois eu me casei com a Adriana em 1993, e no meu casamento eu tenho a Natália, tenho a Mariana, e tenho procurado viver para a glória de Deus. Eu quero trazer uma palavra ao seu coração nessa noite, uma palavra simples, como eu tenho procurado ser simples, como Jesus Cristo é simples. E Paulo temia que nós retirássemos a simplicidade que há no Evangelho de Jesus Cristo, não é verdade? Abra sua Bíblia comigo, a princípio em Efésios capítulo 5, versículo 16, que a palavra de Deus diz a nós, um texto lindo, diz, remindo o tempo, porque os dias são maus, não é isso? O que é remir o tempo? É aproveitar as oportunidades, que nós perdemos um monte de oportunidades, um tanto de oportunidades que nós perdemos. Eu saí de Goiânia, fui a Goianésia visitar um amigo meu. Esse amigo meu, ele era meu amigo lá no mundo, e ele estava bebendo, fumando, andando armado, e eu fiquei sabendo disso, fui lá. Tirei 2 dias para visitar esse amigo. Falei, eu não vou perder essa oportunidade. E fiquei com ele. Ele não bebeu esses 2 dias, ele deixou a arma para lá e ficou sentado. Fui para uma praça pública com ele, peguei um livrinho, o Evangelho de João. Falei, eu não vou assustar esse amigo. Comecei a evangelizar. A mulher dele, por que eu fui lá? Eu fui visitar a esposa aqui no HGG, na época. E quando eu cheguei, falei sobre o casamento, que eles estavam divorciados. E ela começou a chorar e começou a passar mal. Eu trabalho em hospital desde 1988, que eu me formei em enfermagem, só depois me formei em psicologia. E o que acontece é que eu sei quando uma pessoa está passando mal.
E esse amigo meu, a esposa desse amigo meu passando mal, eu parei de falar, comecei a conversar outras coisas, ela melhorou um pouco, a mãe me chamou à parte e disse: não faça isso, se você falar o nome dele aqui, ela passa mal. Eu disse: meu Deus, mas que coisa absurda. E fui, então, Deus falou com o meu coração, falou: a responsabilidade é toda sua, porque eu me sinto responsabilizado por aquelas pessoas que Deus coloca no meu caminho. Discipulado é coisa muito séria. A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E se eu ficar com esse sentimento como eu tinha lá atrás, não importava se as pessoas morriam, mas hoje Deus colocou em mim o Espírito Santo, que é o Espírito da graça. Eu preciso sentir. Eu comecei a evangelizar esse amigo e estou pregando. De repente, não sei que tipo de coisa que usou a minha irmã, e ela veio. Eu respeito muito as minhas irmãs. Eu tenho irmãs com mais de 75 anos, que a minha mãe teve a primeira filha, ela teve com mais ou menos 16 anos, e quando eu nasci, minha mãe tinha 50. Então essa é a diferença entre eu e alguns irmãos que eu tenho. E o que acontece é que ela veio e falou: escuta aqui, deixa eu te dizer uma coisa, você tem que lembrar da Mãe Santíssima, você tem que lembrar do véu, o manto que cobre a santa. E começou a falar, e ele começou a olhar. Eu falei: escuta aqui, para tudo aqui, como é que está a sua vida? Ele falou: está uma peste, uma miséria. Eu falei: que dia ela foi atrás de você em todos esses 30 anos que você mora ou mais nessa cidade? Ele disse: ela nunca me viu, nunca falou comigo. Eu falei: então faça um favor para mim, me desculpe, mas eu quero falar com você com autoridade pastoral. Dá-te daqui agora, volta lá para a tua cozinha, vai tomar conta das suas coisas. Na hora dela pegar uma vara e me pegar de couro, irmãos, ela disse: tá bom. E eu fui pregando, falei: eu vou te levar agora. Encontrei a igreja batista aberta, pastor está aqui, ó. Joelhei: rapaz, você vai aceitar Jesus agora mesmo, como Senhor e Salvador, porque senão o diabo vai te matar. E ele: mas como assim? Eu falei: agora, pode ajoelhar, eu vou orar com você. Orei com ele, ele se converteu, tentou com a esposa, ela não acreditou, mas ele continuou crente. Eu falei: olha, agora só tem uma coisa, você precisa continuar ganhando almas para Jesus. No novo casamento que ele tem, ele não tem brigas, não tem álcool, não tem arma. Aquele 22 era um revólver que ele tinha, que era do pai, que veio uma herança terrível, ele dispôs daquilo. Por quê? Porque lá não é lugar para isso. Eu já atendi mulheres de ver na pessoa dentro do hospício, e o Espírito de Deus falar ao meu coração: Natanael, olha dentro dos olhos dessa mulher, enxerga a saúde lá dentro. E eu chegar perto da pessoa, com uma psicopatologia grave, olhar, segurar na mão da pessoa, tirar a pessoa do meio dos outros, ir ao psiquiatra e dizer: por minha orientação, dê alta a essa mulher. Você está falando, isso é responsabilidade é sua, pode me trazer. Pegar essa mulher, levar para dentro do consultório, não ter dinheiro para pagar a consulta, pode deixar comigo, eu vou acertar. E de repente o que acontece? Essa mulher traz o marido na consulta, eu olhar para o marido, e aquele homem vem revestido de coisa do mal, e ele olhar e dizer o seguinte: olha, eu não volto aqui, eu não acredito no que você faz, e começar a trabalhar com aquela mulher, e devagarinho, ir diminuindo a medicação, diminuindo até ela parar de tomar medicação, melhorar, olhar para o casamento, dizer ao marido: eu não aceito mais me relacionar sexualmente com você desse jeito, com 2 ou 3 pessoas, inclusive com alguém junto conosco. Eu não aceito mais essa vida que você quer, que eu tenho que tomar charuto, fumar charuto, ou tomar uísque, ou que nós temos que ir nesse terreiro de Umbanda. Eu não quero mais esse tipo de coisa. Eu quero dizer para você que a minha vida agora precisa ser diferente. E ele chegar para mim e dizer o seguinte: deixa eu te dizer uma coisa, leve ela para você, e você sustenta. Eu quero ver você sustentar esses 8 meninos. Eu já tenho uma mulher, não preciso de outra. E disse para mim: então, e agora, o que você vai fazer? Eu quero ver, você é o bom desafiar, coisa maligna, irmãos. E eu dizer: Deus, então eu assumo. Conversar com a minha esposa, as crianças vir para a psicoterapia com a mãe, com fome, arrumar bolacha, biscoito, comida, e começar agora. Eu falei: agora a nossa etapa de terapia é outra. Eu agora não sou mais seu psicoterapeuta, eu sou seu pastor. Agora eu vou pregar o evangelho para você, e Deus vai mudar a sua vida, e você agora vai arrumar um emprego, porque eu não dou conta. Como assim? Falei: você vai arrumar um emprego. E a pessoa arrumar um emprego, e no emprego eu começar a orar: Deus, prospera essa mulher, ela precisa melhorar de cargo, é muita despesa. E a mulher começar vendendo, assumir uma promotoria de venda, assumir uma gerência,
assumir uma cidade e de repente chegar e dizer o seguinte: não preciso mais nada, eu preciso agora só de uma coisa, eu preciso ser feliz. Falei, então vai ser feliz. Ir para a igreja, se converter, ser batizada, e eu dizer a mesma coisa que eu disse para o meu amigo, só que agora tem um texto aqui que você precisa seguir, que é em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E a pessoa seguiu o caminho. O que acontece dentro desses lares? Por quê? Há milhares de anos atrás existia uma família feliz, e essa família vivia bem, essa família era abençoada, ela recebia na viração do dia a visita ilustre, nada mais, nada menos do que Deus. Deus andava com eles de mãos dadas e falava com essa família sentia a presença do Eterno, e de repente, havia ali uma serpente naquela árvore, e ela faz uma tentação àquela mulher, e aquela mulher chega perto daquela serpente e ela começa a colocar dúvidas na cabeça daquela família. A fé não opera na dúvida. E o interessante que é um questionamento do Larry Crabb: onde estava Adão quando Eva foi tentada pela serpente? Será que estava no Araguaia? Será que estava viajando nesse feriado de finados? Não. Ele estava ali do lado, ouvindo cada palavra de infâmia contra Deus e contra todos nós, falando com a serpente. Eva ouvindo tudo, Adão não disse nada. Desses homens calados, parados, que não tomam posição, desses homens que vê a casa ir à ruína, à bancarrota, e ficam sem colocar o joelho no chão numa noite, falando: Deus, eu não aceito interferências malignas dentro da minha casa, eu não estou feliz nesse casamento, eu não vou arrastar isso, meus antepassados até fizeram, mas eu quero a glória do Senhor dentro da minha casa, e do jeito que eu estou me comportando, a glória do Senhor não vem. E o que acontece é que junto com isso, um dia a harmonia foi quebrada, porque a serpente entrou naquele lar, onde Deus então habitava. Deus era o centro, e com a serpente entrou o quê? Entrou o pecado, e consequentemente eles perderam a comunhão com Deus, e perderam a comunhão um com o outro também. O que há de errado nos lares? A coisa mais fácil do mundo é amar. É tão interessante isso, que Deus não ordena às mulheres que amem os maridos, mas ordena aos maridos que amem as suas mulheres, o que nós encontramos em Efésios no capítulo 5. É muito lindo esse texto, porque Deus é amor, e nós temos Deus, mas nós não nos comportamos assim, porque nós aprendemos tantas coisas com uma natureza caída, e nós temos dificuldade em lavar as vestes como nós precisamos lavar. Eu me encontro numa realidade de olhar e de passar uma noite dizendo: Deus, tem misericórdia daquela família. As situações que eu vou atender no meu consultório, que eu não me atrevo a atender sem antes colocar o joelho no chão e clamar a Deus diante daquele divã e dizer: Deus, vai sentar alguém aqui a pouco, essa pessoa foi criação do Senhor, o Senhor colocou um espírito naquela pessoa, o Senhor soprou hálito de vida, e ela precisa se encontrar contigo. Estava um dia atendendo uma senhora, e eu me assustei muito, porque eu fui ao meu computador, coloquei uma música de relaxamento, fazer um relaxamento progressivo, chamado relaxamento progressivo de Jacobson. Isso, na minha área, eu sou psicoterapeuta, fiz especialização em psicopatologia, um mestrado nessa área de esquizofrenia, e estou partindo agora para a conclusão do meu doutorado nessa área. Eu nunca tinha visto, e quando eu volto, a mulher estava toda enrolada, que era uma bola, que não tem como uma pessoa comum ficar enrolada daquele jeito. E ela me fita os olhos e me disse assim: isso aqui é cavalo meu, e você não põe a mão onde aqui é cavalo meu. As minhas pernas bambearam e começaram a tremer de medo. Eu disse: Deus, e começou a dizer coisas pesadas: se eu vou matar você porque você veio aqui. Sabe o que eu disse? Eu tive que dizer assim: Satanás, escuta, atrevido, essa sala é minha, e entra aqui dentro quem eu quero, e você não foi convidado, você é atrevido, então sai. Fui ouvido da mulher e disse assim:
Em nome de Jesus. Porque se eu falar isso alto, o povo me coloca camisa de força e me interna. Você pensa. Em nome de Jesus, agora. A senhora melhorou, me disse, me dá um copo com água. Eu disse, eu vou buscar para a senhora. Busquei, sentei bem do ladinho dela e disse, minha filha, uma senhora de uns 65 anos, quem é você? Ela disse assim, eu sou uma mulher comum. Me contou a profissão que tinha. Eu disse, o que você faz? Ela disse, o que aconteceu comigo aqui? Ela disse, eu sou de um terreiro de Umbanda, moço. E começou a me contar tanta coisa pesada que eu disse, Deus, tem misericórdia da vida dessa mulher. Falei, olha, procure hoje um pastor, uma igreja cristã, uma igreja evangélica. Confesse os seus pecados e receba Jesus como Senhor e Salvador, e a glória de Deus vai entrar na sua vida, entrar no seu coração. Então eu fico olhando, se entrou no lar de Adão e Eva, o que tem acontecido com tantas famílias? Ao invés de paz e harmonia e unidade, agora virou o quê? Virou discórdia e ódio no lar de Adão e Eva. E a glória de Deus se foi. E o primeiro presente que eles ganham do inimigo é o assassinato de um filho, pelo próprio irmão. E Eva certamente chora e disse, eu sou uma mulher bela, formosa, eu andava do lado de Deus, olha o que a minha vida se tornou, resultado dos meus próprios comportamentos. Toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo tem um barco pronto, preparado. Todo preparado para que ele tome esse caminho. Billy Graham dizia isso. O caminho da saída é avivamento no lar, gente. Eu ajudei como professor, como o professor Eurípides disse, 15 anos aqui na Assembleia de Deus. E nesse tempo me convidaram para ajudar, junto com os pastores, e eu fui. E vi muita coisa, por exemplo, 800 jovens num congresso, e um grupo de jovens serem batizados com o Espírito Santo. E eu começar a me incomodar com aquilo, porque eles subiam, pulavam e gritavam e falavam em línguas estranhas. Eu falava, Deus, o que está acontecendo aqui? Que depois não tem mudança de vida nessa juventude, porque o que eu encontro é Atos capítulo 1, versículo 8, que diz, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Na verdade, Jesus está respondendo uma pergunta dos discípulos, certamente de Pedro, líder natural do grupo, lá no versículo 6, que ele pergunta, é nesse tempo que tu restaurarás o reino a Israel? E no versículo 7, Jesus responde, quanto a tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, não vos compete saber. É por isso que o versículo 8 começa com uma conjunção adversativa, de dizer, não é isso que eu estou dizendo a vocês, mas eu vou restaurar o mundo através de vocês. E Deus, Ele quer, Ele deseja, Ele almeja fazer isso. Eu comecei a reunir os jovens, dizer, o que acontece com vocês? Avivamento, meus filhos, não é de forma alguma barulho. Avivamento não é uma coisa que acontece de fora para dentro. Uma das coisas ruins que o catolicismo trouxe para nós foi nós ligarmos a glória de Deus a templo, a paredes, sendo que a glória de Deus, primeiramente somos nós que somos templo de Deus. O Espírito de Deus habita dentro de nós, e depois, meus irmãos, nós como família, foi no primeiro lugar que Deus derramou da sua graça, da sua glória, foi dentro de uma família. A família precisa da glória de Deus mais do que nunca. As famílias estão se destroçando, estão se acabando, a família está encurralada. O mundo, há uma situação nesse país que começou mais ou menos há uns 12, 13 anos, que vocês vão lembrar disso, que o governo começou a fazer reuniões com quem? Com educadores, primeiro, para transtornar o que as pessoas compreendem de gênero. Começaram agora a querer mostrar o seguinte, que o menino tem que ser um menino que vai escolher que sexo ele vai ter. O que é interessante é que a questão de graça do Enem, dessa última prova, agora da semana passada, foi uma questão sobre quem? Sobre a famosa Simone de Beauvoir,
que diz que a mulher não nasce mulher, ela escolhe ser mulher se ela quiser, então ela pode ser homem também. E a questão tão gratuita que está ali, o que é isso? É colocar uma visão filosófica. Enquanto os evangélicos estão discutindo muitas vezes política ou religião e respondendo com discurso religioso, eles estão na camada da sociedade espalhando a iniquidade nesse país. E como que eles não vão conseguir? Eles não vão entrar onde? Dentro da família. O que o governo faz? No governo Lula disse o seguinte, que não foi ele, na verdade, isso é uma equipe toda, eu sei disso, isso é uma ação do anticristo já sobre o mundo. O pai não pode mais corrigir o filho, o pai não pode espancar filho, mas pode corrigir sim. Pai pode corrigir filho. Batismo com o Espírito Santo, avivamento, ser cheio do Espírito, são sinônimos que falam sobre a mesma coisa. Então diz sobre a glória de Deus, que tem que vir sobre a minha vida, mas que tem que mexer no meu comportamento, no meu ser tricotômico, no meu corpo, na minha alma e no meu espírito. E o Espírito de Deus tem poder para retirar de mim tudo o que não é bom. Logo, como que eu não vou ser bom marido? Como que eu não vou sustentar a casa? Por que eu não posso chegar em casa assoviando, cantando alegremente, reunir a família para uma adoração, sentar na TV, calmamente? O que está acontecendo? Por que a glória de Deus não tem sido manifesta nos nossos lares? É a minha pergunta. O que está de errado nos nossos lares? Nós somos abertos uns com os outros? A falta de amor. 1 Coríntios 13 nos traz esse caminho. Inveja. Tanta coisa ruim. 1 Coríntios 13 fala para nós isso, que o amor é sobre todas as coisas, e esse amor não está falando sobre romance, simplesmente sobre lirismo, é muito mais do que isso. Esse amor é resultado da glória de Deus. A nossa presunção se revela de mil maneiras dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Há tanta gente deprimida dentro dos lares, irmãos. Há tanta gente angustiada, há tanta gente cheia de si mesmo, tanta impaciência, tanta inveja, tanto ódio. Qual é a saída? Tem saída para isso? Onde nós vamos começar a ajudar as famílias? Eu tenho ajudado famílias, eu tenho visitado tantas casas, ido às casas e visto com os meus olhos o que acontece e o que Deus precisa mudar, e de sair dali e perguntar a Deus: quando foi que eu passei a última vez que eu passei uma noite toda orando pela minha família? Quantas vezes eu derramei lágrimas pelo outro, porque eu derramo lágrimas por mim, mas muitas vezes eu não derramo lágrimas pela minha esposa. Ela está com dor, problema dela. Vá ao médico, procure ajuda, procure orientação, minha filha. Ou então a esposa com o marido. E os filhos estão presenteados. Os filhos não estão pedindo presentes, os filhos estão pedindo presença. A glória de Deus nos dá presença, porque nós tiramos o coração de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Grande verdade é essa. Eu quero chamar a sua atenção aqui, no texto precioso de Efésios capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 21. Tem alguns textos aqui que vai ser importante para nós. Você pode abrir a sua Bíblia comigo, por favor? Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, nos dá uma chicotada às vezes. Ele começa falando sobre o fruto da luz e as obras das trevas. Logo em seguida, ele fala sobre o lar cristão, marido e mulher. E no lar cristão fala sobre o que logo em seguida? Sobre educação de filhos, que é justo os filhos respeitarem e honrar pai e mãe. Essa é a prática. Mas Efésios capítulo 5, versículo 2 diz para nós o seguinte: e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Andai em amor. Eu estava na igreja e alguém me pediu que atendesse um menino. Eu falei, tudo bem, eu vou atender esse menino. E o menino veio, um menino de 14 anos, rapazotinho. O pai entrou, o menino deu uma olhada nele e falou, Cafajeste, sai daqui.
E ele obedeceu o menino. Não, tudo bem, meu filho, que é isso? Olha, eu tenho que fazer isso, porque senão ele contraria. Eu falei, meu Deus, onde eu estou? Fiquei calado. E o menino olhou para mim e falou comigo o seguinte: eu olho para você com essa cara de doente desse jeito. Eu falei, é mesmo? Ele disse, é. E começou a me atacar. Ele me disse palavras tão duras. Eu parei um pouquinho, olhei para ele e disse, meu filho, a sua tática não funciona comigo. Eu fui bem treinado para aguentar isso. Por que você está me xingando? Você nunca me viu? Ele me disse, você viu esse cara que entrou aqui? Eu falei, vi. Ele disse, você é um picareta. Eu perguntei ao menino, o que é esse machucado na sua mão? Ele disse, você não sabe não, né? Eu vou te contar. Isso aqui é apartando briga daquele casal com facas, tá? Eu vou dizer a você, e começou a dizer coisas tão pesadas daquele relacionamento que eu senti no meu coração assim, eu tenho que trabalhar com o casal. Porque esse menino cresceu vendo isso tudo num lar de desarmonia. Não obstante se dizem evangélicos, entregam dízimos, mas nunca aprenderam que a glória de Deus não é para o momento de adoração no culto. A glória de Deus é para os nossos corações, é algo constante, é o Emanuel, é Deus conosco, é o Espírito Santo que foi prometido a nós por Jesus. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu vou para o Pai, mas vos enviarei o Consolador, o Espírito da promessa. E é esse Espírito da promessa é que traz a glória de Deus para a nossa casa, mudando principalmente os nossos comportamentos. Os nossos comportamentos. Então esse versículo 2 diz a nós, andai em amor, como também Cristo vos amou. Amor é doação, gente. Como dizia o Francis Schaeffer, o amor, ele é, sabendo vocês bem, o distintivo do crente. O amor é o maior agente psicoterapêutico do mundo. Sem amor nada funciona. Você vai a uma consulta médica, se o médico não estiver cheio de amor, não adianta nada. Mas quem está cheio da glória de Deus, ele contagia o mundo. Você suporta buzinas no trânsito, você chega em casa, você não traz todos os seus problemas, porque Deus, ele trabalha com você como numa faxina. Você medita na palavra, você sabe do seu lugar, você não é dominado por você mesmo, você é dominado pelo Espírito de Deus que está dentro de você, e a ação desse Deus poderoso te ajuda nas suas relações sociais, levando consigo a glória de Deus. Em 1997 eu fui fazer um curso na Universidade Federal do Paraná, e médicos e psicoterapeutas do Brasil inteiro nós fomos para lá. Tem um amigo meu que é professor na Universidade Federal do Paraná, me convidou, eu fui. Quando eu cheguei lá, sabe o que aconteceu? Eu encontrei um homem chamado Dr. Anthony, um médico canadense, palestrando para a gente sobre doenças, e ele contou um testemunho bem pequenininho que dizia o seguinte, que ele foi para um campo de refugiados árabes trabalhar como funcionário da ONU, só que lá ele não podia pregar o evangelho, de forma alguma. Trabalhou 1 mês, 2 meses, 1 ano. Um dia uma mulher árabe daquela brava chegou para ele e disse o seguinte, qual é o seu segredo? E ele disse, meu segredo? Como assim? Qual é o seu segredo? Você vai me contar hoje. Você nunca diz nada, você só fala de doenças, tratando a gente, melhorando a gente. Mas me diga, levou ele para um canto, colocou ele no canto e me diga, qual é o segredo dessa sua alegria e felicidade que tem dentro de você? Você vai me dizer. Ele falou, aguarda um pouquinho. Foi orar, conversou com a esposa. Ela disse, bem, fala, eu vou falar. Ok. Chamou a mulher, disse, não conte a ninguém agora, mas eu vou te contar. Já ouviu falar de Jesus? Ela disse, não, mora aqui? Disse, não, Jesus de Nazaré, nunca ouvi falar, vou te contar. Preciso de meio-dia para te falar quem é Jesus. E começou a contar primeiro que um dia o homem caiu no pecado. E depois que Deus prometeu trazer o Messias, e a época que o mundo estava, e como Jesus nasceu, e como Jesus morreu na cruz. Quando ele falou morreu na cruz, a mulher estava em lágrimas de joelhos, dizendo, me dá esse Jesus.
me dá esse Jesus. E ele disse o seguinte: eu vou orar agora, e esse Jesus vai entrar dentro do seu coração. Ela disse: ora logo, eu quero, eu preciso dessa alegria. E ela caiu de joelhos, e ele orou, e o Espírito de Deus entrou, a glória de Deus entrou no coração da mulher, e a mulher, naquela alegria tremenda, ele pegou o Novo Testamento em árabe e entregou. A mulher leu aquilo em poucos dias e disse: eu não posso pregar para esse povo, mas você pode. E ela começou a pregar de mulher por mulher. Conhece Jesus? Mora aqui? Não, ela já sabia o que fazer. Ajoelha que o Espírito vai entrar no seu coração. Meus queridos irmãos, a glória de Deus muda a nossa vida, coloca alegria no rosto. Ninguém pode fazer isso por nós, só Jesus, o autor e o consumador da fé. Para caminhar para o encerramento da minha palavra, eu vou falar com você que você precisa de um outro ponto que está no versículo 8, olha comigo para você ver. Ele diz: andai na luz. A luz esclarece os nossos caminhos. Não podemos andar nas trevas, nós precisamos andar na luz. A luz dentro do lar, abençoando a vida da esposa. Para andar na luz tem um caminho baixo, chamado Senda do Calvário, e que ninguém passa de pé. É preciso ajoelhar para passar por essa senda. E quando você passa por essa senda, cai do sangue de Jesus sobre a sua vida, e você tem a vida transformada, e você precisa andar nessa senda. Esse é o avivamento no lar. Não existe cruz de veludo. Nós precisamos entender que com os nossos problemas e as nossas dificuldades, nós podemos ser mais do que vencedores se estivermos debaixo da cobertura da glória de Deus, que se manifesta na nossa vida, no nosso coração. Pois outrora erais trevas, não tinham a glória de Deus, diz o texto. Mas agora vocês são luz, andai como filho da luz. Andar na luz permite algumas coisas. Andar na luz permite ter comunhão. Se porém você anda na luz, como Ele está na luz, o que diz? Tenhamos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de quê? De toda a iniquidade, de todo o pecado. Jesus é o quê? A luz do mundo. Andar na luz é andar com Jesus, é andar cheio do Espírito Santo de Deus. Eu vou dizer a você, há tantos dos nossos irmãos sem luz, sem a glória de Deus, e a vida fica tão triste, tão amarga, tão difícil viver dessa forma, tão difícil. O último conselho que eu trago para você, dos que Paulo nos traz, está no versículo 15, que diz para nós assim, 5,15: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. O que é sabedoria aos olhos de Deus? É muito importante isso. Aos olhos de Deus, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se eu não temo a Deus, como é que eu vou ser um bom marido? Ah, mas o fulano não bebe e não fuma, pastor Natanael, só falta ser crente. Não, falta tudo, meu filho, porque tirar bebida e fumo de alguém é a coisa mais fácil. Quantas centenas de pessoas eu já ajudei a deixar de fumar, beber e de usar drogas? Quantas dezenas de pessoas caminhando comigo deixaram a homossexualidade? São os pais de família. Isso não é problema, irmãos, eu não me preocupo com pecado. A grande questão, às vezes, é um coração duro, que não aceita a glória de Deus. O sentido da palavra temor na Bíblia, o sentido da palavra respeito. Respeito a Deus, respeito ao outro. Chegar em casa e dizer, eu preciso amar essas pessoas. Sabe como é que se ama? Deus todo dia coloca um cartão de crédito na sua mão com 15 mil reais. Maravilha, né? Estava falando em dificuldade financeira, resolveu todos os problemas. E Deus diz a você o seguinte, olha, escuta aqui. Você vai lá no caixa eletrônico e saca o dinheiro. Gaste à vontade com as suas necessidades. Qual é a senha? O Senhor chama Jesus de Nazaré. Muito bem.
Aí tem alguma pessoa que você não consegue amar dentro da sua família, pode ser sua sogra, tia, fulano, alguém. E você diz, eu não dou conta, Deus, eu não dou conta desse defeito na minha mulher ou no meu marido, ou esse problema financeiro. Então Deus te dá o cartão de crédito. Ele te dá. Olha, está em mim o querer, porém não o efetuar, diz a palavra de Deus. E Deus diz o seguinte: permita que eu ame aquela pessoa usando você, somente isso. Amar os não amáveis. Você não precisa amar, só me deixa entrar dentro de você e fazer esse papel. E você diz, não deixo, Deus. E Deus diz, permita. E tem milhões de cristãos intercedendo por você e dizendo, somente deixe que o Espírito de Deus encha a sua vida, seu falar, seu pensar, seu agir. Eu concluo lembrando que versículo 18 diz a nós: e não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Você já viu uma pessoa embriagada? Como é que é? Chegou um sujeito lá na igreja e desceu e falou, pastor, vem cá, eu preciso de um dinheiro. Eu disse, eu não tenho dinheiro, não vou lhe dar dinheiro. Com alguns aconselhamentos, deixei o rapaz, entrei dentro da sala, e o Espírito de Deus falou ao meu coração, como você é duro. Você sabia que eu amo aquele bêbado lá? Eu falei, Jesus, Deus já fez muitas coisas assim comigo. Eu disse, eu sei que o Senhor ama. Eu disse, rapaz, você vai perder essa oportunidade de amar um servo meu. Vá atrás dele, ele está com fome. Eu saí da sala, guarda um pouquinho. Peguei bolacha, leite, manteiga, parecendo um maluco, e saí correndo. Onde o senhor vai? Calme, isso é coisa minha e de Deus, ninguém vai entender. E vi, o moço estava lá na frente, eu fiz, vem cá. E aí veio com uma bicicleta, caiu, encostou. Você está com fome? Ele, muita fome. Eu falei, Jesus te ama, rapaz. Ele falou, ai, pastor, eu tenho tanta coisa para te contar. E começou a falar, e eu dando a bolacha, o leite. Ele parou e falou assim, pastor, mas Jesus é um cabra da peste mesmo, não é? Eu falei, por quê? Ele disse assim, para tocar num coração de pedra igual o seu, é só Jesus mesmo, pastor. Eu falei, além de ganhar as coisas, ainda é desaforado, né? Esse moço hoje deixou a bebida, você acredita? Está com a família, está com Deus, está uma bênção. Eu vou dizer a você, ser cheio do Espírito Santo. Uma pessoa cheia de bebida, a cantarola dele é interessante. Não é? O andado dele, a bebida mexe na marcha, mexe na voz, mexe no canto. E o crente? Porque tem gente que diz que o álcool, ele é algo que estimula. O álcool não é estimulante. Pode olhar em qualquer manual de farmacologia que você vai entender. O álcool é depressivo. O álcool, ele acelera a sua bomba de sódio e de potássio e você fica eufórico por um tempo. Logo, logo vem a ressaca. E o sujeito fica muito louco, muito mal. Mas que droga, por que não fica só no fogo? Não fica, meu filho. Quem fica só no fogo é quem está cheio do Espírito Santo e da glória de Deus. Aí sim. E o que acontece? É quem está cheio do Espírito também precisa mudar a marcha, precisa mudar o canto. Aqui diz o que o Espírito de Deus faz com nós, quando Ele nos aviva. Olha para você ver o seguinte, que diz o versículo 19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Versículo 20, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E o versículo 21 diz, porque antes do versículo 22 precisava vir o versículo 21, porque o versículo 22 pede para a mulher se sujeitar ao marido, mas o versículo 21 fala que o marido precisa se sujeitar à mulher, e diz, sujeitando uns aos outros no temor de Cristo Jesus. Se eu não estiver cheio do Espírito e da glória de Deus, eu não vou me sujeitar a ninguém. O que tem em mim é um espírito de arrogância, é o espírito do mundo. De lá eu saí, irmãos. Para o Egito eu não vou voltar. Eu tenho certeza que a glória de Deus há de encher a sua família, há de encher seu coração. Vou te fazer uma coisa, fazer um desafio para você. Vou te dizer uma coisa, te fazer um desafio. Esconda não.
Seu lar não está bem, peça ajuda. Peça ajuda. Marido, tire um tempo com Deus. Vá para a oração, você não tem experiência de oração, orar é maravilhoso. Esses dias eu estive passando um desafio tão grande, que eu tive que fazer uma situação, eu e Deus. Eu fiquei uns 25 dias, onde eu não participava de algumas comunhões da família. A comunhão da alimentação, por exemplo, a Natália, pai, isso precisa terminar logo, porque eu fiquei 21 dias, 22, 23, 25, comendo alguns legumes e tirei todas as coisas que eu muito gostava, porque eu sei quem eu sou, Natanael. Um homem que não posso me afastar de Jesus um centímetro. Eu preciso estar perto dele, porque eu sei de onde eu saí. E quando alguém me faz algum convite, eu sei bem quem é que está mandando fazer esse convite. Então eu digo: Jesus, não retires de mim o teu Espírito, me dá a alegria da tua salvação. E por isso eu deixo tudo. Meu irmão, experimenta a glória de Deus. Eu quero que você fique de pé, eu quero orar com você nessa noite. Em nome de Jesus. Ah, Pai Santo. O Salmo 128, Jesus, diz a nós sobre a família. Quão feliz é o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz será e tudo lhe irá bem. Senhor, ali o salmista mostra a esposa, Senhor Deus, como a videira, que é a alegria do homem. Senhor Deus, mostra os filhos como rebentos de oliveira, que é onde se faz o azeite, o unguento. Com o azeite se ilumina a casa, com o unguento, Senhor Deus, se cura feridas. Filho não é para ser problemas entre casal, filho, Senhor Deus, é para trazer alegria e luz para a casa. Por isso, Senhor Deus, eu peço que a glória do Senhor transforme os filhos, restaure os filhos. Os filhos não foram feitos para as drogas, para a homossexualidade. Os filhos não foram feitos para o mundo. Os nossos filhos são herança do Senhor. E eu quero dizer, Jesus, que quando os nossos filhos são do Senhor, nós nos entregamos nas suas mãos, para que muitos deles voltem lá, ao vaso do oleiro, para que seja feito de novo, para que a natureza de Jesus ressurrecto se firme na vida deles. Pai, e os filhos precisam estar à roda da mesa. Senhor, eu te agradeço por esta congregação. Eu te agradeço pela vida do pastor Jean Chagas. Te louvo pelo ministério e pelo amor e o afinco que o teu filho tem a almas que vale mais do que o mundo inteiro, almas. Senhor, a igreja presbiteriana Luz tem sido luz para tantas igrejas, inclusive para a igreja que eu pastorei. E eu te peço agora, Jesus, como filho e servo do Senhor, uma bênção para todos os membros dessa igreja. Eu peço uma bênção especial para todas as famílias dessa igreja, famílias saudáveis, famílias cheias da tua glória, famílias cheias da tua presença. Eu te louvo e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.